Olá, companheiros e companheiras. Eu sou Andréa Canguçu, secretária estadual de Mulheres do PT de Minas, e nós estamos começando aqui mais um Elas por Elas em debate. Hoje nós vamos ter como participante das nossas entrevistas aqui a médica sanitarista e professora da Universidade de São João del Rei, Ana Pimentel. Daqui a pouquinho ela está entrando aqui, a gente já se comunicou aqui pelo WhatsApp, ela já está entrando online. E deixa eu ajeitar aqui. Daqui a pouquinho a gente começa o debate com ela. Para quem não sabe, a gente faz toda quinta, sexta e sábado pela manhã um debate, que é o Elas por Elas em Debate, com as parlamentares e parlamentares do PT. Agora nós estamos fazendo esse novo formato que é com profissionais da área de saúde, professoras e professores universitários, né, pessoas que possam ajudar a gente a entender aí e a propor políticas aí, propostas para que a gente possa enfrentar essa pandemia e depois o pós-pandemia também. Né? Hoje a gente vai ter conosco a médica e sanitarista e professora da Universidade de São João del Rei, que é a Ana Pimentel, companheira nossa do PT, e só estou aguardando ela entrar aqui para a gente dar início ao nosso debate. Vamos ver se ela entra para a gente poder começar. Deixa eu mandar uma mensagem para ela aqui. Fala que a gente já está online. Bom, se vocês quiserem, gente, como eu falei, toda quinta e sexta e sábado a gente faz esses debates, né? Se vocês tiverem alguma pessoa que vocês queiram sugerir para que a gente possa convidar para participar, manda pra gente no direct que a gente faz contato com a médica ou a profissional da área de saúde ou alguma professora universitária, alguém que possa vir fazer o debate com a gente. Lembrando que é toda quinta, sexta e sábado pela manhã. A Aninha já entrou aqui, eu vou convidá-la para participar. Acho que... Deixa eu entrar. Oi. Oi, Aninha, tudo bom? Ah, saiu. Ela caiu. Aqui de novo. Acho que eu que apertei errado aqui. Olá, Oi, tudo bem? tudo bom, Aninha? Tudo bom, né? Deixa eu aumentar aqui para a gente poder conversar. Como é que tá o frio aí em São João del Rei? Pois é, chegou hoje com tudo. Por aí também? Aqui em BH tá um pouco frio, choveu à tarde, esfriou um pouquinho, mas eu acho que não tanto quanto aí, né? Aí é bem frio, né? É, aqui é frio. Eu tô voltando a me adaptar a essa história de frio, já tinha. Mas, enfim, né? Vamos ver. Eu só espero que isso não signifique outros vírus circulando ao mesmo tempo, porque aí esse é o problema, né? É, na verdade, esse período vai até piorar um pouquinho a situação dessa questão do coronavírus, né? Porque esse período de frio tem outros, como você falou, as pessoas ficam mais gripadas, né? Tem outros vírus circulando também. Bom, Aninha, a gente está fazendo esse debate toda quinta e sexta e sábado pela manhã, né? Primeiro, eu queria agradecer a sua disponibilidade para participar. Queria também me desculpar, porque sábado aí teve um desencontro, eu me confundi com os horários e acabou que você não conseguiu participar do debate no sábado, né? Por causa desse desencontro aí dos horários que eu acabei me confundindo, queria me desculpar. Mas a gente tem feito esse debate com os parlamentares e as parlamentares do PT, e agora a gente está passando para essa nova formato, que é
convidar profissionais da área de saúde, professoras, pesquisadores, para que a gente possa fazer um debate mais aprofundado, né? E também colocando sempre as nossas posições em relação ao PT, à esquerda, né? Então a gente tem feito esse debate aqui no Instagram da Secretaria de Mulheres. Bom, se quiser falar um pouquinho só de. Eu queria agradecer, parabenizar você, Andréia, pela, né, iniciativa da Secretaria de Mulheres. Eu acho que é importantíssimo a gente fazer essas discussões nesse momento, né? Acho que a Secretaria de Mulheres tem tentado, desde o começo da gestão atual, assim, qualificar as nossas discussões, fazer com que as nossas posições políticas também sejam baseadas em posições que têm uma sustentação, que tenham debate, reflexão. Então, te parabenizar o coletivo de mulheres também e agradecer pela oportunidade de estar aqui e a gente conversar. Queria me desculpar porque sábado eu tive uma situação pessoal, a gente está com uma pessoa na família que foi hospitalizada por outra situação, foi fazer uma cirurgia, mas dentro do hospital ela teve uma complicação respiratória e está com suspeita de Covid. Então, a gente no sábado eu estava precisando lidar com essa situação, assim, de ter que, eu não sei se todo mundo sabe, mas assim, muitos lugares, as pessoas que estão já em situação mais grave de Covid, a gente não consegue ter informação sobre o paciente, porque não pode ter visita, então você tem que acionar uma rede de trabalhadores de saúde para ter, e aí foi um contexto muito pessoal, não conseguia ficar, porque a gente estava numa situação assim bem de aflição. Mas obrigada e desculpa aí por sábado. Não, que isso. Eu acho que pensando aqui agora, a males que vem para o bem, né? Porque a gente vai poder ter mais tempo hoje, né? Para poder fazer o debate, né? Mas, enfim, eu queria começar, professor. Eu não sei se eu te chamo de professora Ana Pimentel ou se eu te chamo de Aninha, porque a gente já se conhece há mais Aninha, tempo. claro. Mas nós sabemos que nos últimos anos, né, desde aí do governo golpista do Temer, que os recursos para diversas áreas sociais, incluindo a área de saúde, têm sido aí cortado ano após ano, né? E uma das principais razões para esse quadro foi a aprovação da Emenda Constitucional 95, né? A chamada aí, PEC do, né, Teto dos Gastos, né? Como você avalia até aqui, né, o governo Bolsonaro, desde lá de trás da questão do Temer também, em relação à questão dos cortes, né, da saúde, principalmente da saúde, como é que você avalia a atual política sanitária do governo Bolsonaro? Andréia, que bom, pergunta é ótima, né? Quando você falou no começo, eu falei, ai, que coisa boa, nós vamos debater política séria, né? Porque a situação da epidemia, a primeira coisa que é importante da gente dizer é que a situação da epidemia, ela nos pegou o mundo completamente de surpresa, mas não por falta dos cientistas avisarem, né? Na verdade, os cientistas têm falado há muito tempo, a gente já passou por epidemias na década de 2000 muito graves, a gente vem intensificando essas epidemias, todos os sinais nos levavam ao momento em que a gente chegaria nessa situação agora. Então, assim, a gente tem uma situação epidemiológica no país de que a situação de adoecimento da população cresce por doenças crônicas degenerativas, né, hipertensão, diabetes, a situação de envelhecimento populacional, porque a nossa expectativa aumentou, então as pessoas têm comorbidades, e ao mesmo tempo o país já é assolado por várias epidemias todos os anos. A gente tem a situação da dengue, que é uma situação gravíssima no Brasil, da zika, ou seja, a gente tem o que a gente chama de carga, né, cargas acumuladas de adoecimento, as doenças crônicas relacionadas ao envelhecimento da população e condições também de vida da contemporaneidade, e acumula-se a essas epidemias no país que a gente já tem há muito tempo. Então, quer dizer, diante disso tudo, a gente precisa de mais investimento no serviço público de saúde. O que os governos petistas fizeram ao longo de toda a sua gestão foi aumentar a política de saúde. A gente capilarizou a atenção básica muito, né? Assim, a gente não conseguiu universalizar, mas a gente fez um investimento muito forte de política de atenção básica, que são os postos de saúde, para quem não é da área de saúde,
de modo que as cidades do interior, como é o caso da cidade que eu moro, e de parte significativa da população brasileira, hoje tem posto de saúde. Não tinha, né? Assim, a gente fez uma política de crescimento. As UPAs foram uma política fundamental, o SAMU foi uma política fundamental do governo petista. Quando veio o golpe com o Temer e a sequência o Bolsonaro, eles fizeram uma inversão do modelo. Retiraram verbas, estão sucateando. O modelo de atenção básica, eles modificaram completamente, tanto no financiamento. Eu não vou ficar entrando em debates muito técnicos, mas assim, a verdade é que tem uma inversão na prioridade, completamente. Primeiro eles tentaram fazer uma política baseada em planos populares de saúde. Não funcionou, é claro, porque quem consegue pagar por plano de saúde é quem tem emprego. Eles diminuíram o emprego e diminuíram o investimento em saúde, ou seja, eles deixaram a população brasileira sem ter para onde correr, não tinha. E aí o cenário que a gente chega da epidemia agora de Covid é um cenário de uma desorganização do sistema de saúde e de retirada de orçamento mesmo, né? Então, nos pegou no Brasil num contexto de muita fragilidade. E tem uma outra coisa que os mesmos governos retiraram muito investimento na ciência e tecnologia, que era também um investimento que a gente estava fazendo. Significativamente, eles inverteram a prioridade. E numa epidemia desse tamanho, a gente precisava de que os nossos centros de ciência e tecnologia estivessem muito preparados, né? E é uma política mesmo de morte, né? É uma política além da retirada de recursos, eu acho que é importante a gente dizer que o governo Bolsonaro, ele não tem assumido a coordenação do enfrentamento à epidemia, não tem assumido de maneira nenhuma, e tem deixado os governadores numa situação de completa desarticulação, porque é papel do governo federal articular os governadores dos municípios, né? E ele não tem feito isso. Então, a impressão que nós temos hoje é que nós estamos à própria sorte, né? Então, ele realmente não tem tomado nenhuma decisão, né? E quando tem alguém que toma, no caso que antes estava o Mandetta, né? Tinha alguma posição, pelo menos em relação. A gente sabe que não é o ideal também, mas tinha algumas posturas, né? Mais ou menos a minha pergunta de agora. Mas ainda sobre a política sanitária, como você avalia a troca, né, do Ministério da Saúde? Como eu estava falando, o ministro Mandetta, mesmo tendo feito uma carreira ligada aí ao setor empresarial, né, da saúde, ele pelo menos demonstrava algum conhecimento da engrenagem do SUS, que é o que você falou, alguma coisa aí, a questão da atenção básica, né, das UPAs, atenção, né? Então, ele pelo menos tinha um pouco de conhecimento. E além disso, nesse enfrentamento da pandemia, ele tentava ainda seguir as recomendações da OMS, que era fundamental, né? E qual a sua opinião sobre esse atual ministro, né? Que parece que esse ministro Traish, ele parece que não sabe nem onde fica o posto de saúde mais próximo da casa dele, né? Então, é uma pessoa que desconhece totalmente a política do SUS. E aí, como é que fica essa questão do enfrentamento na pandemia nesse momento? Pois eu acho que você já começou com a questão de maneira muito bem organizada. Eu acho que é sempre importante a gente situar quem é o Mandetta, porque a gente vai comparar o atual com o Mandetta, né? O Mandetta é uma pessoa muito relacionada, né, de uma família tradicional, que vem de uma origem mesmo de política do centro-oeste mineiro, ligado a setores privados muito bem organizados na área de saúde. Ele foi contra a política dos mais médicos, ele é um cara muito ligado à corporação médica mais conservadora, mas ele não é um cara... ele tem todos esses aspectos que a gente não pode deixar de considerar, né? Pelo que as pesquisas que a gente fez, assim, logo que ele entrou, muito bem colocava, ele é um cara que está muito ligado a esse novo mercado, que é o mercado da informação, da tecnologia de informação. Então, ele era muito articulado às grandes corporações médicas do mercado e também com a categoria médica mais conservadora. Mas ele é um cara que defende a ciência, né? Ele é um cara que não nega
o conhecimento científico e o papel da Organização Mundial de Saúde uma articulação internacional para a gente pensar, né, numa cooperação internacional em pensar no enfrentamento ao coronavírus. Então, dentro desse contexto que a gente tem um governo que é atuante, que atua no sentido de confundir a população, um governo que atua no sentido mais do que de confundir, de retirar investimentos na área de saúde, de descoordenar o papel dos governadores que têm feito isso, um governo que, por exemplo, polariza economia e saúde como se fossem aspectos dicotômicos, o que é difícil na nossa lógica a gente pensar, né? Tem várias pessoas, inclusive, colocando essa discussão assim, como um governo que fosse, um governo que pensasse a parte da vida, a parte da defesa da vida, do cuidado, como ele poderia reorganizar a economia tomando como centralidade a defesa da vida, por exemplo, investindo no circuito industrial para a produção de tecnologia na área de saúde agora. Ele não precisaria nem se colocar em oposição às indústrias, aos empresários, mas de reorganizar o mercado para atender a situação de epidemia agora, né? Mas não é isso, é porque é um governo que realmente ele não acha que é importante fortalecer e defender as vidas. A questão para ele é essa mesmo, está muito bem situada. Então, colocando esse contexto, a saída do Mandetta, o Mandetta ele tinha uma posição que minimamente defendia e se situava em consonância com o que a Organização Mundial de Saúde afirma, que é o que você está falando, né? Eu estou rindo aqui que a minha mãe está postando. E ele... mas então, ele, quando ele altera, quando ele tirou o Mandetta, no meu entendimento, por dois motivos. Um, o Mandetta começou a organizar um debate muito em sintonia com os governadores, e o Bolsonaro precisa dessa política de antagonização, né, para ele se construir, porque se ele não estiver no ringue, ele não funciona. E ele tirou o Mandetta porque ele precisava de alguém que fosse contra a política de isolamento social. O atual ministro entrou, que é uma pessoa que nos parece que tem até problemas assim mais graves do que políticos, né? Assim, ele é uma pessoa que é difícil da gente entender, que se comunica mal, que é desarticulado. Não é só um problema científico e técnico, mas ele é desarticulado, ele não passa segurança. E ele está concatenado, ele entrou para operar o que o presidente da República o colocou para fazer. A gente achava que, como a política do governo federal é essa discussão do governo federal, não, né? Porque o governo federal transmite opiniões e posições contraditórias o tempo todo. Mas a posição do presidente da República era de isolamento, que ele chama isolamento vertical, ou seja, só isolar a população que está em risco, os idosos, as pessoas com comorbidades. A gente achava que eles encharcariam o sistema de saúde com testes. Porque aí você fazendo testes, você consegue fazer uma política de isolamento, mas eles seguraram os testes, não tem teste. No sábado era uma coisa que vocês falavam, né, conversavam aqui na live e eu ouvi, está completamente subnotificada a nossa situação no país. Então não tem teste, não tem uma organização da política e, ao mesmo tempo, ele tem uma responsabilização das próprias pessoas pela situação da epidemia, né? Então, a impressão que a gente dá é que o governo está produzindo mesmo um genocídio, porque não é possível que não é possível que seja outra questão, né? Não tem tanta desarticulação e tanta incapacidade de ação, assim, nada se justifica. Nenhum país fez o que o Brasil está fazendo. Nem os Estados Unidos, que o Trump, durante muito tempo, negou a existência, falou que não deveria, né? Negou a existência. Outros países também negaram. Nesse momento epidemiológico, todos os países já estavam com outro tipo de resposta. Ou seja, não tem parâmetro no mundo para o que está acontecendo no Brasil. Não existe. O Brasil teve tempo para se programar, né? Teve tempo para poder fazer uma estratégia de enfrentamento à pandemia e parece que o governo Bolsonaro realmente não quis fazer nada, né? Parece que quis deixar mesmo que a população se contaminasse
e que é o que você falou, é completo genocídio. E a gente vê que nesse momento, as pessoas que estão sendo mais atingidas são as populações periféricas, os grandes centros, né? As favelas e os aglomerados. É o momento em que essa parcela da população tem sido afetada, né? Porque inicialmente começou com uma parcela mais rica da população, né? Mas agora você já vê que a contaminação já se espalhou e os piores casos vêm aí das periferias, né? Falta de acesso, a pessoa não consegue chegar até o hospital, os hospitais aí superlotados em vários estados já, né? Já na capacidade limite. Mas como você estava falando antes, a nossa próxima pergunta aqui é sobre essa subnotificação dos casos, né? Duas situações me chamaram a atenção esses dias, né? Ontem, que eu também não sou muito ligada a futebol, não, e apesar de eu ser cruzeirense, acabei lendo uma matéria aí sobre o pessoal do Flamengo, que eles fizeram testes, né, na equipe do Flamengo, em familiares, e fizeram aí cerca de 286 testes, e 38 testaram positivos. Isso dá 11% dessa pequena amostra aí do Flamengo de pessoas contaminadas, né? Se a gente levar isso para a população, como é que fica? Uma pequena amostra, né? É um teste, né? Para a gente ver. E a outra que me chamou a atenção é que saiu no jornal O Tempo hoje, mas também que já tinha sido noticiada em algum dos jornais da Globo, eu já tinha visto sobre isso também, que é a questão do portal Transparência, que registra os casos dos cartórios nos municípios, nos cartórios de registro civil, que fala sobre as mortes por outras enfermidades, que é a questão lá da síndrome grave, como é que é? Síndrome, esqueci até agora o nome. Respiratória aguda grave. Isso, síndrome respiratória aguda grave. E aí, se você comparar em Minas, por exemplo, a gente fez uma pesquisa aqui para a gente olhar, essa questão de Minas, por exemplo, o estado de Minas Gerais, ele notificou 106 casos de mortes até hoje. Se você for olhar pela essa síndrome lá nos cartórios, você tem 190 mortes. Então, assim, é mais do que o dobro em relação às que estão confirmadas. Então, eu queria te perguntar em relação a isso, como é que essa questão da subnotificação, além de ser difícil da gente traçar uma estratégia de combate à epidemia, a gente não consegue ter os números reais de quantas pessoas estão contaminadas e também não consegue prever quantas pessoas já foram atingidas e quantas pessoas estão mortas. Porque, por exemplo, você tem essa síndrome respiratória, mas você também tem outras doenças que aí você, como médica, pode explicar melhor, que talvez o coronavírus pode atacar, a questão cardíaca, né, que pode complicar, e outras enfermidades que a pessoa tem que possa complicar ainda mais o quadro de saúde, né? Exatamente. A gente tem, nesse momento, que é o momento que a gente chega no outono, né? É um momento que diversas doenças nossas que são endêmicas, elas vão acontecer junto com a Covid-19. Então, a gente vai ter uma situação agora que a gente continua tendo H1N1 circulando. Esse é o momento porque a gente teve uma mudança na situação da dengue, enfim, que a gente também está com casos de dengue. Tem vários amigos meus relatando, né, na unidade básica de saúde, nos postos de saúde, começam a aparecer os casos de dengue, junto com os casos de Covid, que a gente não vai conseguir diferenciar com H1N1, ou seja, a gente tem uma situação epidemiológica nesse momento, que chega para a gente maio, junho, são os momentos que a gente já tem o crescimento dessas doenças no país, e que a gente tem um apagão, um completo apagão em termos de notificação. A gente precisaria de exames. No começo, a gente sabia que tinha essa questão da dificuldade de compra dos testes, porque isso foi uma questão no mundo, mas agora, não sei se vocês começaram a ver, começa a chegar testes nos laboratórios privados. Então, quer dizer, tem testes nos laboratórios privados, e o ministro da Saúde, não sei se vocês viram, mas ontem ele inclusive disse que é uma das coisas, nesse sentido que você está apresentando, né, Andréia, que você está compondo todo esse cenário, que é um cenário de como o Estado brasileiro precisa estar se organizando para lidar com uma situação de epidemia, de pandemia dessa monta.
a gente tem defendido que a gente tem uma fila única para os leitos de UTI. Ou seja, que a gente não diferencie leito público e privado, porque tem algumas cidades que acabaram as vagas no leito público e que tem vaga no leito privado. O ministro ontem disse que é contra. E os laboratórios privados já estão com testes. É isso. O Flamengo, que é uma empresa, eu sou flamenguista, tá? Mas fico feliz com o momento futebolístico do Flamengo, mas eu acho que o Flamengo, como empresa, está completamente... Tem vários problemas, que não é o nosso foco hoje. Mas o fato é, o Flamengo consegue fazer na sua testagem para voltar, e a gente não consegue fazer testagem nas cidades em que a gente já tem uma situação epidemiológica grave, que a gente precisa saber para a gente fazer ações organizadas e para a gente planejar o leito, né? A situação de Minas Gerais em termos de leito, ela é muito desigual, porque Minas é sempre meio retrato do Brasil, né? Minas é sempre muito parecido. São concentrados, a gente tem regiões completamente desassistidas e a gente percebe que, meu entendimento é que a questão da testagem hoje é uma política. A gente não pode tratar mais a questão da falta de testes hoje como não tem teste no mercado, não tem teste para o Estado comprar, é uma política. E a questão da gente não conseguir identificar a mortalidade nesse momento teve uma brincadeira aí num desses programas que a gente vai precisar fazer essa campanha, que é a campanha dos desaparecidos da Covid, né? E é impressionante porque a política é tão forte e o governo tem uma estratégia tão estruturada, discursiva, assim, que a gente tem pessoas acreditando fielmente que tem caixões vazios sendo enterrados. Quando, na verdade, o que está acontecendo é o oposto, né? O que está acontecendo é que tem muitas pessoas morrendo de Covid que a gente sequer sabe. E aí eu queria só entrar numa coisa que eu acho que você falou e que eu acho que é tão importante. Não sei, se você quiser também me cortar, você fica à vontade, tá? Não, mas é porque... Me cortar não, falar outra coisa. Mas é que você falou uma coisa que eu achei tão importante também, que a Covid-19, na verdade o coronavírus, esse coronavírus que é o causador da Covid-19, ele tem uma transmissibilidade alta, né? Então ele circula muito rápido entre as pessoas, apesar da letalidade dele ser baixa. Mas aí o fato dele circular muito, infectar muita gente morre, né? Porque ele circula muito mais rápido do que outros. E no caso do Brasil, especificamente, que tem a ver com as situações urbanas, né, a situação nossa da organização das cidades, o nosso índice de transmissibilidade está mais alto, ou seja, o vírus está infectando mais gente mais rápido do que no resto do mundo. E isso tem totalmente relação com o modelo de cidade nosso. A gente estava comparando muito isso com a situação da virada do século XIX para o século XX, com o momento da febre amarela, que foi muito significativa. A febre amarela chegou no Rio de Janeiro, naquele momento, né, numa cidade que a situação de moradia muito, muito precária, nos chamados cortiços, né? E o quanto que a epidemia de febre amarela naquele momento, ela foi muito significativa porque ela produziu uma estigmatização social muito forte, principalmente para os negros, né? E tem uma coisa racial muito forte. Tem uma política muito voltada para a população negra e de estigmatização da população negra que é muito forte, porque você caracteriza como esses lugares, que são os lugares que tem a organização, né, das casas é mais próxima, não tem circulação de ar, tem maior disseminação do vírus, era no caso da febre amarela e é agora também, é a mesma situação, você cria elementos que são considerados perigosos na sociedade, como se essas pessoas fossem as responsáveis por disseminar. Então, ao invés de a gente dizer que a gente precisa construir uma cidade que seja inclusiva e que não adoeça as pessoas mais pobres e que são os negros nesse país, a gente constrói uma ideia de que essas pessoas são as responsáveis pela... Então, a gente precisa dizer, assim, que o coronavírus, ele precisa nos ajudar
a pensar que tipo de cidade a gente está produzindo, né? Porque não é à toa que são as cidades com maior aglomerado que são os lugares em que tem maior mortalidade, maior... e aí eu acho que a gente tem que problematizar isso, né? Como você bem falou. Eu acho que é isso mesmo, tem que bem pensado. E a questão é discutir qual é o modelo de cidade que a gente quer, né? Qual é o modelo de projeto que a gente quer também para essas cidades e para a população brasileira. Passando por... Porque ele passa uma ideia de que o vírus é só uma questão biológica, né? E não é. Não é essa ideia de que... tem muita gente falando que o vírus é democrático, porque ele circula. Não é verdade. Essa é uma afirmação completamente equivocada. O vírus circula com as pessoas, inclusive o vírus como entidade biológica, ele nem tem metabolismo próprio. Ele só consegue circular, ele só consegue ser um elemento vivo mesmo. Eu estou vendo o Davi aí, ele é o biólogo, podia estar... O vírus só circula junto com as pessoas. Então, na verdade, a circulação e a transmissão, ela atende ao modelo de organização social que nós temos na sociedade, não é que o vírus circula por aí autonomamente, né? Bom, dando continuidade aqui, Aninha, queria te perguntar sobre as universidades e o ensino superior. Como você é professora da Universidade de São João del Rei, né? Em relação às universidades e ao ensino superior público e à pesquisa, que é muito importante, principalmente a gente vê agora nesse momento, você acha que nós, enquanto sociedade, enfim, voltaremos a dar importância e reconhecer o valor da ciência, do conhecimento, né, da questão da formação, da educação humana, mas principalmente como elemento que transforma a vida e a sociedade? Porque o que a gente vê nesse momento aí, não só do Bolsonaro, mas de quem apoia o Bolsonaro, de forma geral, é um completo descrédito aí da ciência, das pesquisas, né? Então, principalmente com os cortes recentes que teve aí nas universidades, nas bolsas de iniciação científica, mas você tem alguma esperança de que nesses vários debates que a gente vem fazendo, não só a esquerda, mas também nós do PT, mas em vários momentos valorizando a questão da pesquisa e do ensino das universidades, você acha que isso tem alguma possibilidade de mudar, de melhorar? Como é que você enxerga? Então, Andréia, eu sou muito apaixonada pela universidade, sabe? Eu acho que a universidade é o lugar que mais tem resistido às políticas de ataque do governo federal e foi a reação mais vigorosa, mais contundente, que mais mobilizou na rua também, que está fazendo um ano, inclusive, foi 15 de maio do ano passado, veio das universidades e dos estudantes do ensino médio. A gente precisa dizer também que os estudantes do ensino médio têm alguns anos nos ensinado muita coisa, né? Em termos de mobilização, de se mobilizar mesmo para o futuro. E as universidades, nesse momento especificamente, apesar de todo esse ataque, ano passado teve contingenciamento de verbas, esse ano teve retirada de verbas muito significativa para a universidade. Durante a epidemia, foi o serviço público, através das universidades e dos profissionais de saúde do país, né, que são servidores públicos, contratados ou concursados, de onde veio a maior capacidade de resistência à epidemia. Então, nesse momento, as universidades têm produzido muitas iniciativas que são muito importantes para o enfrentamento à epidemia. Desde, por exemplo, produção de equipamentos de proteção individual para trabalhadores, produção de álcool em gel, pesquisas. As universidades brasileiras, mesmo sem um investimento do Ministério da Educação e do governo federal, porque eu imagino assim, um país sério nesse momento estaria estimulando as suas universidades e coordenando a rede de universidades nossa, que é forte, muito capilarizada hoje, porque foi muito expandida durante os governos petistas, muito expandida, então ela está muito interiorizada, está longe do que a gente gostaria, mas está muito melhor do que era antes. Poderia estar aproveitando essa inteligência, a capacidade de produzir pesquisa, de produzir ações na comunidade e coordenar junto com o enfrentamento à pandemia. O governo não fez isso, ao contrário, continua atacando as universidades.
Mas, a respeito disso, as universidades têm feito muita coisa. Ações de solidariedade, além de todas essas que eu falei, ações de solidariedade no território. Então, o conjunto de iniciativas que as universidades têm produzido agora, junto com o trabalho que é um trabalho hercúleo dos profissionais de saúde que trabalham no SUS hoje, é o que tem permitido a gente ter um mínimo de ações durante a pandemia. E é por isso que eu acredito e acho, não é só uma questão de acreditar, porque isso está muito concreto, que é do SUS e da universidade que a gente tem a maior capacidade hoje de produzir um outro projeto de país, uma resistência ao governo federal, sabe? E eu acho que, até como a gente está numa atividade aqui do PT, né? Assim, eu acho que é importante o PT ter condições de perceber isso, de perceber que desses lugares a gente tem condição de produzir uma iniciativa forte de reação ao governo, sabe? O SUS e a universidade, depois de todos esses ataques, como você bem disse, desde o golpe, muitos ataques, eles têm uma capacidade de resiliência, de se manter e de conseguir se manter ativo e funcionando e dando respostas, que é muito bonita. Eu sei, assim, porque eu estou dentro da universidade e estou dentro do SUS, né? Que os trabalhadores da universidade, os estudantes e os trabalhadores da saúde, eles estão muito cansados e estão com situação de sofrimento mental muito grave, porque trabalham com condições muito desfavoráveis, vem o contexto de epidemia, todo mundo, assim, o país inteiro lidando com isso, e se cobram muito, porque também querem continuar sendo, e diante de um contexto que o governo não faz nada, o servidor público, diferente de tudo que fala, o servidor público ele se sente com um compromisso público com a sociedade. Então, as pessoas estão se sentindo duplamente responsabilizadas. E eu tenho procurado falar com as pessoas, eu tenho participado de muitas iniciativas, assim, de que a gente precisa valorizar mesmo o serviço público, porque o que está sendo feito é muito bonito e é muito relevante, sabe? Enquanto o Congresso quer congelar os salários, né? Justamente isso. A próxima pergunta aqui tem até sobre isso mesmo. Ontem à noite, né, o Senado Federal aprovou o projeto de lei de ajuda financeira aos estados e municípios, né? Um projeto muito ruim, né, na verdade, porque ele ficou aquém daquele que tinha sido apresentado antes pela Câmara, né, que havia proposto inicialmente. Mas, apesar disso, o projeto aprovado, por um lado, ele ajuda os municípios e os estados para garantir a prestação de serviços, né, essenciais e o pagamento dos servidores. Mas, por outro lado, ele é muito perverso, porque ele congela a valorização dos salários, que é o que você falou, né? Ele não tem reajuste salarial, né? Para a enorme maioria das categorias até 2021. Mas eu enxergo que, na verdade, é até 2023, né? Por quê? Porque 2022 é ano eleitoral, você não faz reajuste em ano eleitoral por causa da lei de responsabilidade fiscal, que impede os governos de fazerem o reajuste, né? Sem ter aprovação anterior. E 2023, governo nenhum também faz reajuste no primeiro ano, né? Dificilmente faz reajuste no primeiro ano. Então, na verdade, você vai ficar aí quase 4 anos, você vai ter provavelmente reajuste só em 2024, né? Ou sei lá. Então, assim, dificilmente terá algum tipo de reajuste agora, né? E como isso impacta aí na prestação de serviços, na qualidade do serviço público? Como é que você avalia? Tem alguma impressão dessa medida aí representar talvez aí uma primeira ação de reajuste fiscal, que era o que o Paulo Guedes sempre quis fazer, né? De fazer esses reajustes fiscais? Então, assim, talvez seja o início desses reajustes que o governo Bolsonaro quer colocar, que é a política do Paulo Guedes. Como é que você avalia isso? Na prestação direta, na prestação de serviços da saúde, né, principalmente? Eu acho que você já colocou a questão de maneira muito adequada, né? Tem o tempo todo o Paulo Guedes e o próprio Rodrigo Maia, porque eles têm muita afinidade no discurso econômico, né? Na política econômica. Então,
eles têm falado isso, todo o país, os trabalhadores do setor informal e os empresários estão precisando pagar a conta, os servidores públicos também precisam, e fazendo todo esse discurso também de construção ideológica do que é a figura do servidor público, e eu acho que isso é muito perverso, porque se constrói uma imagem de que, primeiro, eles têm uma ideia de que tem muito mais servidor público do que é necessário, né? A gente já sabe que isso é um gozo, de que o Brasil não tem o suficiente número de servidores públicos que seriam necessários agora, mas no caso da saúde e da educação, isso ainda é mais gritante, porque é quem segura serviços básicos para a população, né? O ensino básico e a atenção básica em todas as cidades desse país, a atenção básica e o ensino básico são servidores públicos. Nas cidades menores, isso é uma realidade ainda mais. Então, a desconstrução disso, com certeza, tem a ver com um projeto de país em que eles colocam o objetivo deles de uma política econômica em cima dos trabalhadores, mas eles não querem, por exemplo, taxar grandes fortunas. Eles não querem fazer o debate de taxação de grandes fortunas. Então, a gente fica... E aí eu acho que é importante, porque assim, eles colocam como se o servidor público, o debate ideológico é esse, todos nós sabemos, fosse privilegiado diante de uma massa de trabalhadores cuja porcentagem que a gente imagina logo depois, agora da epidemia, vai ser a maior porcentagem dos trabalhadores já estará em situação precarizada, informal, o IBGE mostrou recentemente esses dados, e compara os dois, mas a nossa comparação, a gente tem que pensar que nós somos trabalhadores, e a nossa comparação tem que ser com os setores empresariais financiarizados do país, né? Assim, então, eu acho que a gente está chegando numa situação que a gente precisa unificar os trabalhadores em um debate único. No meu entendimento, o debate precisa ser: todos os trabalhadores precisam de proteção social, todos os trabalhadores precisam de uma renda básica, essa renda básica precisa ser universal, e não contrapor servidores públicos e trabalhadores. A gente precisa de uma agenda unificada, porque os trabalhadores informais realmente estão numa situação avassaladora, que não é aceitável, estão sendo hoje compelidos, obrigados a trabalharem numa situação de pandemia, enquanto deveriam estar sendo protegidos pelo Estado brasileiro, né? Eu fico pensando, uma sociedade organizada que se baseie, que sustente no ideário da defesa das vidas, quem faria os serviços essenciais nesse momento seriam as pessoas que já tiveram Covid e estão recuperadas. Essas fariam os serviços essenciais. Todas as demais estariam protegidas em casa. Ou seja, existe outro modelo societário possível. E nesse modelo societário possível, para que as pessoas sejam protegidas, elas têm que estar com uma situação econômica possível. E isso só vai ser possível se a gente tiver uma renda universal garantida para todos, né? Uma renda mínima universal. Então, concordo muito com você e acho que a retirada de renda, né, é uma política de destruir os empregos. Eles estão destruindo os empregos, não taxam as grandes fortunas e constroem uma ideia de que a culpa é dos servidores públicos. É ingênuo também, né? Porque aí faz o que você está falando, coloca a população contra os servidores públicos, achando que, em vez de taxar as grandes fortunas, é achar que quem está sendo privilegiado são os servidores públicos, na verdade, né? Eles acham que é uma inversão. Mas, enfim, estamos chegando no final, Jane, eu queria te fazer, eu acho que você já falou um pouquinho aí, já até anotei algumas coisas que você falou sobre essa última pergunta, mas vou fazer ela para você aqui de novo para a gente reafirmar o que você falou. Quais as bandeiras e a maneira como você acha que o PT e a esquerda no Brasil precisa encampar e organizar no pós-pandemia? Olha, André, eu vou dizer, eu acho que a primeira bandeira e a mais importante nesse momento é o Fora Bolsonaro. Porque com o Bolsonaro no governo nesse momento a gente não vai ter condições de ter uma reação à epidemia, né? Mas como o tempo político do Fora Bolsonaro não é o tempo do nosso desejo, é o que é possível,
Eu acho que a gente precisa agora defender elementos muito básicos, que é, por exemplo, a defesa de uma fila única, então uma regulação única no Sistema Único de Saúde para os leitos. Acho que a gente precisa defender a valorização da ciência e da universidade, né, como o Davi até colocou aqui, concordo com ele, a importância da divulgação científica é fundamental. E é isso, a gente defender a ciência brasileira, né, a ciência brasileira e a universidade como centros de produção de inteligência, de tecnologia para enfrentamento. A gente precisa de ter a gente precisa ter distribuição de testes imediatamente para a população, tem que ter distribuição de testes, né? Eu acho que a gente tem que ter uma renda cidadã básica para o povo brasileiro. Eu acho que a gente tem conversado isso dentro do movimento sanitário, de que a gente precisa, nesse período próximo, aí, organizar um comitê nacional em defesa da vida forte, sabe? Que dê conta de pressionar para essa agenda mínima, no mesmo passo que a gente está discutindo fora Bolsonaro, enfim, mas tem medidas emergenciais da saúde pública que a gente precisa tomar agora, sabe? Então é isso, juntar uma frente muito ampla com a AB, com a própria igreja, com a parte da Igreja Católica que tope, para a gente coesionar com os parlamentares. Tem parlamentares muito... tem parlamentares que têm feito iniciativas inacreditáveis, incríveis, para a gente se somar e ter uma... E no governo de Minas vale tudo mesmo, né? Assim, porque o governo de Minas e o Bolsonaro são mais amigos do que nunca. Então, todas essas iniciativas são tão urgentes para Minas quanto são para o Brasil. Eu acho que é isso. Eu quero agradecer muito. Acho que a gente também tem que pensar nas mulheres, né? Eu sei que você já está debatendo muito isso. Eu sei que você já falou sobre isso, enfim. O crescimento da violência contra a mulher é muito significativo, então a gente também poder, como partido, ser um espaço de acolhimento para as mulheres, porque é fundamental também, né? Mas é isso, eu quero te agradecer muito. Nossa, eu que agradeço, o papo foi muito bom, acho que a gente pode até marcar mais também, entendeu? Porque foi muito, muito bacana, muita informação bacana, até anotei bastante coisa aqui, porque a gente tem feito esses debates, então assim, a gente está tentando pegar cada tema, e esse foi um dos temas um pouco diferente do que a gente fez, e eu achei muito importante. Anotei bastante coisa aqui para a gente continuar nosso debate, e queria depois a gente continuar nosso papo em algum outro momento, a gente tentar estruturar, porque nós estamos tentando estruturar pelo PT, a TV PT Minas, que aí a gente consegue fazer aquele esquema de ter mais pessoas participando do debate, né? E aí vai ficar melhorar também a estrutura nossa aqui, da nossa proposta. Mas queria muito agradecer a sua participação, queria também aqui agradecer o pessoal que está sempre com a gente aqui, ó, a Cacau lá de Sete Lagoas, que é a presidenta do PT, a Lene, que é a vereadora de Patinga, também está sempre com a gente, a Gilcilene de Mirador entrou aqui, participou até agora com a gente, que foi nossa ex-vice-prefeita de Miradouro e agora é candidata a prefeita lá em Miradouro também. Então, assim, o pessoal está sempre acompanhando. Também nós estamos fazendo um curso de formação política para mulheres do PT, para as dirigentes e para as candidatas também do PT. Então, essa questão das lives também serve para que a gente possa disponibilizar o conteúdo também no nosso grupo de formação. Então, agradecer muito a sua participação, que a gente vai aprendendo um pouquinho, né, de tudo que a gente, né, dos debates, de todo mundo, e você que foi uma grande liderança do PT e agora está nas trincheiras aí das universidades, né, como professora, e também você é do sindicato também dos professores também, né, na universidade? Sou do sindicato, sou da associação local aqui, sim, da Universidade Federal de São João del Rei. Então, a gente continua a luta interna no partido e a luta também nos sindicatos e nas universidades, que é super importante. Muito obrigada pela sua participação. Eu queria agradecer muito, parabenizar vocês pela iniciativa. Eu acho que é fundamental mesmo. E pelo trabalho também na Secretaria de Mulheres, parabéns. A gente está entrando em outro patamar, isso é muito importante. E eu queria também aproveitar, porque todo mundo sabe que semana que vem, sexta-feira, 15 de maio, está completando um ano da nossa grande balbúrdia, né? E aí a gente vai fazer semana que vem uma semana de mobilização, cujo objetivo a gente começa na segunda,
A gente vai começar com uma hashtag, né? A minha balbúrdia e vamos chegar na sexta-feira, que é o dia mesmo de maior mobilização, com mote a educação em defesa da vida, tentando polarizar com o governo, e a ideia é que no dia 15 de maio a gente faça muitas iniciativas virtuais e termine, obviamente, com um grande panelaço à noite. Então, pedir o pessoal também para se somar aí na defesa da educação brasileira, da universidade e da educação como um todo. Vamos divulgar bastante para a gente poder ter bastante adesão. Obrigada, Aninha. Boa noite. Boa Eu noite, que agradeço. Beijo, boa noite. Até mais, gente. Tchau, até mais. Beijão. Beijo.